Abra sua Bíblia, primeira carta a Timóteo, capítulo 5. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. 5, versículo 8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Vamos ler novamente, amados. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o... Aleluia. Pai, nós te louvamos nessa noite, te agradecemos por estarmos em Tua presença, adorando Teu santo nome, e nos colocamos, Deus, como os Teus filhos, Teus servos, diante da Tua face, perante a Tua presença. Trago, Deus, a revelação da Tua palavra, à Tua igreja, Deus, aos Teus filhos, a cada coração, a cada mente nessa noite. Sopra, Espírito Santo de Deus, o fôlego de vida, o fôlego de revelação, o fôlego de cura, de transformação, sobre cada vida nessa noite, em nome de Jesus. Pai, coloca um muralha de fogo ao nosso redor, Deus, para que o inimigo não tenha influência alguma sobre este lugar, mas eu levo nossos pensamentos cativos à Tua presença, ao Teu trono da graça, para que somente, Deus, a Tua palavra seja poderosa e eficaz, Pai, não volte vazia, antes faça o que apraz ao Teu coração sobre nós, ó Pai querido, nessa noite, em nome de Jesus. A igreja crê diz? Amém, glória a Deus. Amados, essa palavra eu trouxe como alerta para a igreja, para alerta aos pais, para alerta aos filhos, porque eu creio realmente que nós estamos vivendo os últimos dias na terra, e uma canção como nós acabamos de louvar ao Senhor, de Isaías 9, realmente mexe muito comigo, porque toda vez que eu adoro o Senhor com esse cântico, eu imagino eu subindo com a minha família nos ares, a encontrar com o Senhor, e eu sei que esse tempo se abrevia. Eu sei que está muito próximo a vinda de Jesus para buscar a sua igreja. E em breve encontraremos com Ele nos ares. E é por isso que o inimigo também sabe disso, porque ele conhece as profecias, ele conhece a palavra melhor mesmo do que eu e melhor do que você. E ele fica apavorado com isso e tem levantado um grande ataque nos últimos dias contra a família. Porque a missão do diabo é destruir a família, que foi a maior criação de Deus, foi o maior propósito de Deus, foi a criação da família. E ele se levanta nos últimos dias para destruir a sua casa. E será que você tem vigiado? Será que você tem observado o levante do inimigo contra a sua vida, contra você, contra seus filhos, contra o seu marido, contra a sua esposa? E é isso que eu quero abordar nessa noite, à luz da palavra de Deus. Porque diz esse texto em Timóteo, quando Paulo escreve a Timóteo, ele fala, olha, aquele que nega a proteção à sua família, negou a fé. E é pior do que o descrente. Nós corremos atrás de tantas coisas, mas muitas vezes esquecemos do principal, que é a nossa casa, que é a nossa família. E aí a palavra de Deus nos iguala ao descrente, aquele que não tem fé. Porque tem fé na palavra, ouve a palavra, guarda os seus mandamentos. E a primeira coisa que ele faz é proteger a sua família, é proteger a sua casa. Na palavra de Deus, lá em 1 Samuel, no capítulo 30, no versículo 1 e 2, conta a história do rei Davi. Um homem segundo o coração de Deus, um homem temente a Deus, um crente que orava, que jejuava, um homem realmente que buscava a face do Senhor, mas que ele esqueceu algo muito importante: a proteção da sua casa, a proteção da sua família. E esse texto diz: sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham invadido o sul e Ziclag, e tinham ferido a Ziclag e a tinham queimado a fogo. E tinham levado cativos as mulheres e todos que estavam nela, tanto pequenos como grandes. A ninguém, porém, mataram, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. E você pode dizer, pastor, essa era uma época diferente. Era uma época de guerra entre as nações. Era uma época em que um povo invadia o outro povo, tomava a cidade, destruía a cidade a fogo e levava o povo cativo.
Existe, amados, alguma semelhança entre isso e o que nós estamos vivendo nos dias de hoje? Nenhuma. Aqui está escrito que, porém, a ninguém mataram. Tem alguém matando sua esposa? Tem alguém matando seus filhos? Não, mas estão levando cativos. Hoje não é diferente, essa história tem se repetido, porque o inimigo tem levado a sua família cativa, através de ensinamentos malignos, ensinamentos satânicos, que têm entrado nas casas, que têm entrado dentro das famílias, e até mesmo dentro da igreja. Precisamos, amados, orar e vigiar. O nosso adversário, ele é muito astuto, e ele realmente está apavorado, porque ele sabe que os dias dele estão contados. E essa história tem se repetido nos dias de hoje. Às vezes você é um homem de oração, às vezes você é um homem que teme a Deus, mas a sua esposa tem sido levada cativa. Às vezes o seu filho tem sido levado cativo. Às vezes ensinamentos dentro da sua própria casa e você não vê e você não está percebendo. Que é isso, pastor? Na minha casa não entra estranho. Na verdade, na sua casa entrou uma estranha. E ela tem minado o coração dos teus filhos, dos teus netos, da sua esposa e do seu marido. Essa estranha, que são duas, uma se chama televisão e a outra se chama internet. E nós precisamos vigiar, amados, porque essas duas estranhas têm destruído famílias, têm destruído princípios, têm destruído a palavra de Deus no coração de muitas pessoas. E é por isso que eu trouxe esse alerta à igreja, porque Davi foi um homem que lutou tantas batalhas, venceu tantas guerras. Às vezes você é um homem que conquistou o mercado de trabalho, às vezes você é um homem que conseguiu sucesso profissional, mas ele perdeu Ziclag, ele perdeu a sua casa, ele perdeu a sua família. E eu te pergunto, o que adiantou tantas vitórias? O que adianta você ser um homem de sucesso, uma mulher de sucesso, ter várias conquistas na sua vida e você perdeu o principal, que é a sua casa? Você perdeu o principal, que são os seus filhos. Não tem nada, mas que paga isso. E por que eu falo que isso tem se levantado nos últimos dias? Porque tem levantado duas correntes principais que eu chamaria de feminismo, ideologia de gênero, que tem levado as suas mulheres cativas e tem levado os teus pequenos cativos, e você não tem percebido. Passou você contra o feminismo? Radicalmente, assim como eu sou contra o machismo também. Extremos e radicalismo não levam ninguém a nada. O machismo ele é completamente errado e antibíblico, e o feminismo também é errado e antibíblico. Aqueles que pregam a igualdade do homem e da mulher, que todos têm acesso à educação, acesso ao trabalho, está de parabéns. Eu também creio que todos têm que ter acesso a tudo. Somos todos iguais perante Deus, amém? Não existe diferença entre homem, mulher, cor, raça, poder. Somos todos iguais. Só que existe um ensinamento do feminismo em que projeta a mulher para frente, e isso tem ganhado força. As mulheres hoje têm tomado a frente dos seus lares, têm tomado a frente da sua casa, elas têm se tornado o homem da casa. Sabe por quê? Porque falta homem dentro da sua casa. Está faltando homem. Os homens têm sido extintos. E eu vejo isso, mas eu trabalho numa instituição de ensino superior, e eu vejo isso. Na minha época, jovens de 18 anos, 19, 20, 21, eram jovens que estavam pensando em se formar, já estavam trabalhando, pensando em constituir uma família. Na época dos meus pais, mais ainda. E hoje nós vemos uma geração que chega aos 30 anos, meninos. 30, 32, 35 anos, varão. Fazendo campeonato de videogame. É verdade. Assistindo desenho. Fazendo campeonatinho de sinuca na internet. Não larga a bola de futebol. Não se preocupa em se relacionar. Não tem na cabeça, mais no coração, família.
Não, pastor, isso é depois. Depois que eu formar, trabalhar, comprar meu apartamento, meu carro, já estiver lá com meus 50 anos, eu vou pensar em família. Os homens estão desaparecendo. Só menino. Muito menino e pouco homem. Por isso as mulheres têm tomado o lugar dos homens. E às vezes você fala assim, não, mas eu estou livre dessa porque eu já sou um homem casado. Menino. A sua mulher dentro da sua própria casa tem que tomar a atitude do pai. O pai é responsável por colocar limite dentro da sua casa. Todos os pais conseguem observar isso, amém? É fato, amados. É muito simples. Existe um exemplo que todo mundo vai entender. A mãe chama o filho. Quantas vezes você chama o seu filho até ele te atender? Ou até ele te obedecer? 5, 6, 7, 10. E quando o pai fala? É na hora ou não é, amadas? É ou não é? É. O pai chega e fala assim, ops, bacana. Obedece. Limite. Só que o pai está nem aí. Chega do trabalho, senta no seu cantinho do sofá, que ele escolheu para ele, liga a televisão e tem tempo para futebol. Tem tempo para o seu jornal, mas não tem tempo para educar o seu próprio filho. E aí cresce uma geração mimada, uma geração sem limite, uma geração de jovens que quer tudo na hora, uma geração que não tem responsabilidade, que não tem respeito ao próximo, que não sabe honrar uma autoridade, que não sabe honrar os mais velhos, uma geração que não sabe a posição que tem que tomar como homem. É essa geração que nós temos visto hoje, amados. Porque você não tem exercido a sua função de pai, de marido, de esposo, dentro do seu lar, de sacerdote da sua casa. É por isso que o feminismo tem ganhado força. É por isso que a ideologia de gênero tem invadido a sociedade e você não tem feito nada. E a mente da sua criança tem sido perturbada por isso. Ela não sabe mais o que ela é. Ela não sabe mais para onde ela vai. Porque ela não tem a direção do pai e da mãe. Ela não tem a presença do pai e da mãe. Isso é um alerta, amados, para as famílias. Você precisa proteger o seu lar. Homem, você precisa ser homem dentro da sua casa. Você precisa exercer o seu papel. Qual é o meu papel, pastor, de homem dentro da minha casa? Vamos falar daqui a pouco qual que é o seu papel de homem. Qual que é o papel da mulher. Qual que é o papel do filho. E você precisa exercer isso. E porque você não está exercendo e não tem vigiado, o inimigo tem migrado a mente e o coração dessa geração. Quer a prova? Vamos lá. O inimigo tem utilizado internet, televisão e tantos outros meios para disseminar os seus ensinamentos. E hoje, como a tecnologia ele é muito mais atuante, isso tem tomado uma velocidade muito grande. Antigamente o acesso a essas tecnologias era muito difícil. Eu fui ter meu primeiro tijorola, eu já tinha 19 anos, e era um tijorolão bem grande mesmo, porque eu precisava entrar em contato para trabalhar, poder pagar os cheques da minha faculdade, e eu consegui lá um que só ligava e atendia, e mais nada. Hoje em dia é um microcomputador, às vezes mais potente que muito computador. Então hoje nós temos acesso a tudo, e a sua criança também tem. Precisamos, amados, vigiar e orar. E às vezes, amados, até o educador faz isso, às vezes até sem querer. Hoje de manhã, por exemplo, eu citei a escola dos meus filhos, que na minha opinião é a melhor escola da cidade. É uma escola que sabe promover a parte pedagógica de forma muito recreativa, de forma muito lúdica, e eu acho muito interessante. Por isso que eles estão lá. A educação, como ela é feita lá, eu acho fantástica. Só que um dia eu passei e vi uma cena que me chamou a atenção. E me incomodou. E às vezes, provavelmente, o professor não fez por mal, porque quando eu marquei a reunião com a diretora e alguns pais, a professora foi chamada, e eu tenho certeza que ela não fez por mal. Mas, com o intuito do que é bom, o inimigo tem destruído a educação do nosso país.
E uma cena, um desenho, vários desenhos, azul e rosa, que a intenção era promover a igualdade entre homem e mulher, até aí tudo bem. E aí tinha metade do menininho que era rosa, e a metade dele que era menininha, azul. Opa, alguma coisa errada. Chamei a direção para a reunião, alguns pais, a diretora e a coordenadora são cristãs, assustaram até com a imagem, falaram assim, não, pode ficar tranquilo. Nós vamos conversar com os professores, isso não vai se repetir mais. A ideia não foi essa, eu também acredito que não. Mas e o que a criança entendeu? E o que está entrando no coração da criança? Precisamos vigiar, amados. Precisamos ser vigilantes. Você tem acompanhado o material escolar do seu filho? Seja pequeno, seja adolescente, seja grande. Você pega os livros do seu filho de história, de literatura, para ver o que ele tem estudado, o que ele tem aprendido na escola. Precisamos ser vigilantes. Alguns ensinamentos, às vezes você não sabe como ensinar os teus filhos, como falar, né, como abordar o assunto, mas existem alguns videozinhos que abordam o tema de uma forma muito lúdica, muito tranquila. Então, leve seus filhos a assistir isso, para que eles possam aprender a dizer não. Porque nós sabemos, mas como essas pessoas abordam as crianças, dizendo que se não fizer vai bater, senão vai matar a mãe, e a criança com receio, com medo, permite com que coisas aconteçam. Então a gente precisa ensinar nossos filhos a contar tudo, a conversar. Por isso o diálogo em casa é tão importante, não apenas para o seu relacionamento como marido e mulher, mas como também como pai e filho, como mãe e filho. O diálogo é extremamente importante dentro de um lar. Portanto, na hora do almoço, desliga a televisão, ninguém em celular. É hora de conversar, é hora de criar intimidade, é hora de fortalecer laços. Amém? Comece a criar hábitos para que a sua família seja uma família saudável. Isso é muito importante. E a gente sabe que o inimigo tem utilizado o próprio Ministério da Educação, o MEC, para promover isso nas escolas. Em 2014, isso foi vetado pelo Congresso e pelo Senado. Tanto na Câmara quanto no Senado, isso foi vetado pelos políticos. A sociedade fez uma pressão muito grande, dizendo não à ideologia, porque fala-se que é para pregar a igualdade, mas não é. E quando você vai ver sobre a diversidade, que é algo absurdo, já são 20 e tantos tipos de sexo diferentes. Então ele prega que ninguém nasce homem, ninguém nasce mulher, seu filho não nasce menino, nem sua filha nasceu menina. Sua filha nasceu o quê, Márcio? Márcio, sua filha nasceu o quê? Menina, linda. Aí a ideologia de gente quer pregar que ela não sabe não o que ela ainda não pode ser um menino. O que é isso, meu irmão? Trem do inferno. Se nasceu com bilauzinho, é macho, é menino. Ou nasce XX, mulher, ou nasce XY, homem, fim de papo. A biologia comprova isso, a genética prova isso. Não existe gene mais ou menos, não. O gene ou é Y ou é X, acabou. Se algum dia conseguirem provar que existe um outro tipo de código genético diferente, me mostrem, pelo amor de Deus. Porque o próprio Francis Collins, que foi um homem que decodificou todo o genoma humano, que inclusive ele era ateu e se converteu, ele falou assim, olha, não existe, isso é papo furado. O maior neurologista do mundo, que tem até um filme dele, esqueci o nome dele, Benjamin alguma coisa, em entrevista outro dia à BBC, ele falou assim, olha, não existe isso, estão promovendo um distúrbio na mente das crianças. O maior neurologista do mundo. E falou assim, olha, esse negócio de ideologia de gênero, isso é papo furado. Isso não existe. Mas o CONEA, Conselho de Educação, através do MEC, colocou isso no relatório. E eu tenho lá várias páginas grifadas, onde eles colocam que o professor de história tem que abordar, o professor de cultura tem que promover. E não é facultativo, não, é obrigatório. O professor promover isso em sala de aula para as crianças, está lá no relatório. Quase 400 páginas o relatório do CONEA, está lá, ó, várias páginas marcadas. A promoção da ideologia de gênero, a forma como deve ser abordada, está tudo lá. Então eles estão tentando colocar por debaixo desse pano. Então nós educadores, nós pais, nós igreja, precisamos estar atentos. Precisamos ser vigilantes. Amém, igreja? Glória a Deus.
Inclusive, recebi outro dia, uma mãe mandou um videozinho de uma boneca, que ela vem com um bilauzinho. Quem viu isso? Já viram, né? Viram o vídeo? A boneca, é uma boneca, a filha dela ganhou de presente de aniversário. Aí, de repente, um dia a filha chega perto da mãe e fala assim: mamãe, a minha bonequinha é menino ou é menina? Aí a mãe dela: é menino, uai, boneca é menina? Ela: não, a minha boneca não é não, ela é menino. A mãe assustou: que é isso? Ah, tá aqui, ó. Aí levantou o vestidinho da boneca, um bilauzinho lá. Irmãos, olha como eles são diabólicos. Olha como eles são diabólicos, olha a forma como eles estão promovendo esse ensinamento do inferno, até nos brinquedos. Seu filho ganhou presente, olha o brinquedo. Analisa o brinquedo, porque até no brinquedo, antigamente, até onde eu sei, as bonecas vinham sem nada, né? Vem liso embaixo, né? Nas partes, vem sem nada. Não vem nem com rachadura, nem com bilauzinho, nem com nada. Não, essa bonequinha vinha com um bilauzinho. Boneca. Lacinho, rosinho e tudo. Vestidinho. Precisamos vigiar, amados. O diabo, ele é esperto. E você, por estar tão atarefado, tanta coisa para fazer, liga a televisão, menino, vai assistir televisão, vai assistir desenho. E você não quer nem saber que o seu filho assiste. Fato é que quando nós pais ensinamos algo aos nossos filhos, nós temos tanta autoridade espiritual sobre os nossos filhos, que um ensinamento que você dá ao seu filho e à sua filha, tudo isso cai por terra, porque ele acredita na sua palavra, você é referência para a vida dele, só que você não tem tempo para ensinar ele, você não tem tempo para conversar com ele. Então esses ensinamentos vão inundando o coração das crianças, e não tem nenhuma autoridade para falar assim: olha, não, isso é errado, isso é pecado, isso é abominação. A palavra de Deus diz que isso entristece o coração de Deus, isso é errado, porque você não tem tempo. O que eu devo assistir? Tem tanta coisa boa para suas crianças assistirem. Tem 3 palavrinhas, 1, 2 e 3, tem Diante do Trono para criança, tem Esmilinguido, tem Turminha da Graça, tem Mindinho Pequeno Missionário, tem livros, tem tanta coisa lá que sua criança, seus filhos podem assistir. Hoje nós temos acesso com facilidade a muito material bom. E é isso que nós precisamos ensinar aos nossos filhos. Lá em Efésios capítulo 5, nós vamos entender qual que é a sua função como pai, qual que é a sua função como mãe, qual que é a sua função como filho. Pastor, eu não sou casado, então pelo menos você é filho, você não nasceu do nada. Você não surgiu do Big Bang, então você é filho. Olha o que a palavra de Deus diz para você. Efésios capítulo 5. Precisamos rever os nossos conceitos, igreja. Não podemos permitir com que o mundanismo inunde a igreja de Jesus. Deixa o mundanismo lá fora. Deixa o mundanismo fora do seu coração. A palavra de Deus diz que nós somos forasteiros nessa terra. Nós somos aqui de passagem. Nós não pertencemos a este mundo. Portanto, vamos passar sem absorver os seus ensinamentos. Amém, igreja? Glória a Deus. Efésios capítulo 5, verso 22. Ao papel da mulher. As mulheres sejam em tudo brigonas com seu próprio marido. É isso aí que está escrito? Na minha está diferente. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Olha o papel da mulher. Pastor, abre sua mente, sai da caixinha. Tem um grupo de família, vou ter que citar. Tem um grupo lá da minha família, os primos, tia, grupo grande de família. E entrou a discussão disso aí. Aí, meus irmãos, misericórdia, vocês vão me perdoar, mas eu não pude ficar calado. E eu comecei a debater. Aí tem uma prima minha que ela é bem extrema radical da esquerda, né? E apoia tudo.
E se diz cristão, isso aí que me aborrece mais. E aí começou a discutir. É claro que à luz da palavra de Deus, a mentira ela é lançada por terra. E olha que ela é chefe de educação no estado. E aí a discussão foi longe e tal, ela saiu do grupo. Eu chamei ela no particular, que isso, mulher, volta pro grupo, te amo. Ah, não, Donai. Eu vivi na caixinha há muito tempo, já saí da caixinha. Eu, caixinha? Misericórdia, saiu da caixinha e caiu no buraco então. Caiu no abismo. Se a palavra de Deus é viver na caixinha, eu prefiro viver dentro dessa caixinha. Amém, irmãos? Eu prefiro viver dentro da caixa, protegido pela palavra de Deus. Vivendo o que Deus me ensina, do que sair da caixinha e cair no abismo. Mulheres. Vamos aos homens, porque da mulher parece tão pesado, né? Mas não é não, irmãos. É muito simples ser submissa ao seu marido. E como eu falei, por ter faltado o homem, ou às vezes por necessidade, e a maioria é por necessidade, porque a sociedade exige tanto da família, que hoje não apenas o homem tem que trabalhar, mas a mulher também precisa trabalhar para poder pagar as contas. Quantas mulheres que trabalham fora de casa, para ajudar em casa? Praticamente todas. E qual de vocês, sinceramente, gostaria de ficar em casa, cuidando dos filhos? Não pode ficar com a mão levantada, porque fica vergonha, não, mulher? Deixa eu ver. Amém. Glória a Deus. A maioria. Está vendo, irmãos? Está vendo? O feminismo mostra isso como uma conquista, mas não é. Tem promovido muitas mulheres cansadas, fadigadas, frustradas. Porque ela não tem exercido o seu papel, o homem não tem sido homem, não tem exercido o seu papel. É isso que a sociedade vai conduzindo. Infelizmente. Pastor, mas eu preciso ajudar em casa. Então ajude. Mas também cuide da sua família, porque ele é o bem mais precioso que você tem. Ensine e eduque seus filhos. Maridos. A missão do marido, do homem, ela é sempre pior. É por isso que eles têm corrido da raia. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Não obstante, vós, cada um de per si também, ame a própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Não está escrito que ame as mulheres. Ame a sua esposa, mas ame também a sua colega de trabalho. Ame também a sua amiga da academia. Está escrito isso aqui, irmãos? Tá não. Ame a sua mulher. Respeite a sua mulher. Honre a sua mulher. Lembre da sua mulher. Seja marido, seja homem para a sua mulher. É isso que está escrito. Como Cristo amou a igreja. Mulheres, qual mulher aqui gostaria de ser submissa a um homem que amasse ela como Cristo amou a igreja? Novidade, todas. Nenhuma mulher é louca. Ser submissa a um homem que a ame é a melhor coisa do mundo. É por isso que a palavra de Deus ela é perfeita, ela é boa, ela é agradável. A palavra de Deus, amados, ela é maravilhosa. Ela nos ensina os princípios de ter uma vida feliz, de ter uma vida abundante na terra. É só obedecer a palavra de Deus. Mas o homem prefere ser um homem omisso
dentro de casa, um bundão. Aí a mulher começa a ser a mandona, os papéis se invertem, os filhos ficam desorientados, não sabem nem mais quem que segue, quem que dá direção, quem que dá afeto, quem que estabelece regra. Vira aquela bagunça e a família é destruída. Aí o inimigo ele é esperto e vem com a sementinha, coloca manjares aos olhos das mulheres, aos olhos dos homens, e aí a pessoa vai se conduzindo para o abismo, para as trevas. A palavra de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Aos filhos, pastor. Filhos, capítulo 6, versículo 1. Obedecei a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas longa vida, tenhas longa vida sobre a terra. E vós, pai, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na o quê? Disciplina e na admoestação do Senhor. Se nós olharmos para o histórico de Viçosa, 2016, 2017, quantos jovens foram assassinados nesses dias? Quase uns 50 e poucos já, né? Acho que foram 31 ano passado, mais 30 e pouco, mais de 60. Mais de 60 jovens. Dos 60 parece que teve um que era mais velho. O resto tudo jovem. Passou por quê? Não honrou o pai e a mãe. Se ele preferiu entrar pelo mundo das drogas, da criminalidade, não foi porque o pai e a mãe ensinou. Desonra. Quer ter a vida prolongada na terra, meu irmão? Honra teu pai e honra a tua mãe. Está aqui, ó, isso é promessa da palavra de Deus. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Quer viver muito? Honra teu pai e honra tua mãe. Seja um filho, uma filha obediente. Ah, mas eu já sou casado. Você é filho. Aqui não fala idade. Honra teu pai, honra tua mãe. E os pais? Olha os pais aos filhos, que interessante. Não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-os na disciplina. Disciplina, meu irmão. Hoje tem muito pai e mãe que tem medo de disciplinar o filho. Precisou de uma palmada, mexerica? Palmada nele. Ah, palmada não dói mais não. Ah, guaspada de marmelo dói. Pedacinho de borracha. Já tomei já umas guaspadas. Ô, glória. Graças a Deus. Por causa disso. Porque meus pais me criaram na disciplina. E, principal, ó, na admoestação do Senhor. Admoestação do Senhor, na palavra de Deus. Você tem tirado tempo para ensinar o seu filho a palavra de Deus? Você tem ensinado o seu filho a orar? A examinar as escrituras? Tantos heróis bíblicos maravilhosos para você ensinar para ele. E o herói dele é Goku. Misericórdia. Meu filho assiste Goku, né? Quando ele vê, papai, o Goku é muito forte, né? Eu falo assim, mas tem um que é mais. Ele, eu sei, papai, Jesus é muito mais poderoso, né? Eu falo assim, coitado de Goku. Aguenta não. Jesus é só olhar. É muito mais poderoso. Estávamos no restaurante essa semana, sentamos, oramos, começamos a almoçar. Aí estamos lá comendo, chega um casal, senta na mesa do lado. Aí o camarada senta e começa a comer. Murilo, eu mais novo, 3 anos, na maior altura. Ô papai. Eu falei assim, oi meu filho. Aquele moço ele não orou. Aí o homem olhou para trás, olhou para mim e disse, é porque ele esqueceu, filho. O rapaz riu para ele, balançou a cabeça. Esqueceu, estava com muita fome. Esqueceu de orar. Aí o rapaz e a moça começaram a rir. Porque ele sabe um princípio do agradecimento a Deus por tudo que eu tenho.
Tudo tem que ser grato a Deus. Então ele tem que crescer sabendo que tudo que ele tem, precisa agradecer a Deus pelo que ele tem, pelo que Deus dá, pela vida, por tudo. Oração. Você tem tirado tempo de oração com seu filho? Irmãos. Coisas são extremamente importantes, alguns preceitos que a gente precisa, à luz do que está escrito aqui. Ore pela sua família. Conte histórias bíblicas aos seus filhos. Faça cultos domésticos. Pastor, não tenho tempo. Mais tempo para chegar em casa, pegar o smartphone e ficar passando o dedo no Facebook, você tem. Mandar videozinho, fotozinho de WhatsApp, que fica perturbando os outros, você tem. Para isso você tem tempo. Mas para sentar com seu filho, fazer um cultinho doméstico, cantar um corinho, fazer uma oração, contar uma história amiga, você não tem. Não dá tempo não, mano. A vida é corrida demais. É muito apertado. Não é verdade, mano? Observe o que tem entrado no seu lar. Observe o que o seu filho vê na internet. Porque chega ali no YouTube para ver um desenhozinho. No desenhozinho ele clica ali, tem uma aba que aparece do ladinho assim embaixo, ó, que é só ir clicando. E vai levando a outro vídeo, outro vídeo, outro vídeo. Quando você não percebe, ele está vendo coisas que você nem imagina. Então observe o que o seu filho vê. Marido, você tem a senha do seu lado da sua esposa? Esposa, você tem a senha do seu lado do seu marido? Do WhatsApp, Facebook, de tudo? Amém, irmãos? Que é isso, pastor? Isso é pessoal. Isso é individual. Então você não é casado. Porque a palavra de Deus diz aqui, ó. Versículo 31, capítulo 5. Eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois... O quê? Uma só carne. Então isso não é individual. Porque se é individual, amém. Então é dos dois, porque os dois são um. Se os dois são um, tudo que é meu é dela. Tudo que é dela é meu. Fim de papo. Fim de papo. Não tem que contrariar aqui na palavra. Está aqui. Então eu tenho que ter acesso a tudo e ela também. É até uma maneira de você se resguardar do mal, amado. É uma maneira de você vigiar. Amém? Exerça a sua autoridade de pai, de mãe, dentro da sua casa. Exerça a sua função, cumpra o seu papel, para que você tenha um lar abençoado, para que você seja feliz. Aí você vai ver como os seus dias serão maravilhosos, se você exercer a sua função. Esse camarada aqui, quem sabe quem é? Pastor Martin Luther King, ele era pastor da Igreja Batista nos Estados Unidos. Em 1963, na cidade de Washington, capital dos Estados Unidos, ele fez um discurso que ficou conhecido na história. Todo mundo já ouviu falar desse discurso. I have a dream. Eu tenho um sonho. E nesse discurso, em que ele lutava pela igualdade racial nos Estados Unidos, para terminar com a discriminalidade de negros, e depois ele entrou em outros campos também, na luta dele. Nesse discurso, tinham milhões de pessoas assistindo, e uma frase que ele disse ecoou por toda a face da terra. Qualquer lugar do mundo que você for, eles conhecem a frase desse pastor. Quando nesse discurso ele falou: o que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. E eu fico impactado quando eu olho para o Brasil. Uma nação dita 90% cristã, 65% católicos, 25% evangélicos. Os outros 10% nós temos 3 a 4% de espírita, nós temos judeus, islâmicos, ubandistas e por aí vai. Tantas outras. Mas 90% é dito cristão. E você tem uma minoria dentro dos 10%, talvez 1 ou 2%, que promove todo esse ensinamento diabólico na mídia, na internet, tenta infiltrar isso no Ministério da Educação, através de desenhos, filmes, novelas, e os outros 90% ficam calados. Não faz nada não. Nem orar não ora. Que vergonha. Que vergonha, amados. O Brasil era para ser uma potência.
talvez o maior culpado disso seja nós, igreja de Jesus. Uma igreja fria, tem se esfriado, uma igreja que não ora. E eu agradeço a Deus tanto porque essa igreja tem buscado ao Senhor. Os homens têm subido ao monte para orar, têm se tornado sacerdotes dos seus lares. A vigília tem sido uma bênção. Quantos milagres. Ontem, sexta-feira à noite, na palavra, do irmão Homero, milagre tem operado na vida dele, que ele pôde presenciar, testemunhos vivos do que Deus tem feito nesses dias, porque a igreja tem se despertado a orar. Precisamos, igreja, orar. Precisamos agir. Precisamos falar. Não podemos nos calar perante os ensinamentos desse mundo. É por isso que Martin Luther King falou isso lá em 1963. Há mais de 50 anos atrás. O que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Os bons são a maioria, mas eles se calam. E um pequeno grupo, que é a minoria, tem gritado e tem tido uma força tão grande que eu fico espantado. Amém, igreja? Precisamos realmente, amados, nos levantar. Precisamos ter preceitos. Abre sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, é só andar um pouquinho para frente aí na sua Bíblia. Fala sobre preceitos. Para nós encerrarmos, temos ainda a ceia do Senhor. Preceitos. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do verso 12. Se nós seguirmos só esses versículos aqui, amados, sua vida vai ser transformada. Sua vida vai ser impactada pela glória de Deus. Você vai transformar outras pessoas, se você apenas obedecer esses poucos versículos. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. E que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos. Consoleis os desanimados. Amparais os fracos. E sejais longânimos com todos. Evitai que alguém retribua a outro em mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias. Julgai todas as coisas, retende o que é bom. Abstende-vos de toda forma do mal. Amém? Orai sem cessar, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Não apagueis o Espírito, mas busque se encher do Espírito Santo de Deus a cada dia. Tenha intimidade com Deus. Observa tudo, mas retende apenas o que é bom. E abstende-vos de todo o mal. Aparta-te do mal. Isso que parece que é mal, sai. Aparta-te disso em nome de Jesus. E quando nós passarmos a viver esses preceitos, amados, viver o ensinamento da palavra de Deus, pode ter certeza que vocês vão estar ceando a cada dia. Isso é ceia do Senhor. Viver em família é cear. Orar sem cessar é cear. Praticar o que é bom é cear. Isso, amados, sem dúvida alguma é cear ao Senhor. Isso é viver o verdadeiro evangelho. E aí quando nós orarmos, o milagre vai acontecer. Quando você tocar em alguma coisa, vai ser abençoado. Porque tudo que eu tocar, abençoado será. Em nome de Jesus. Se sabemos que estamos vivendo os últimos minutos, temos que viver esses últimos minutos perseverantes na palavra de Deus, obedecendo a palavra, revendo conceitos e preceitos da palavra e vivendo o verdadeiro evangelho, para que te vá bem, para que tudo que você faça seja
bênção na sua vida, na sua família, na sua casa. Glória a Deus.